Escute bem. Você já ouviu falar desse homem fundador do Império Babilônico? Seu reinado foi de 602 a 605 antes de Cristo. Você já ouviu falar do pai de Nabucodonosor e pai de Nabu-Maleci? Ele foi o grande fundador da dinastia Caldeia, que começou a reinar na Babilônia. E seu filho se chama Nabucodonosor. E quem é o pai de Nabucodonosor? Você sabe quem é? O pai de Nabucodonosor? Nabopolassar. Nabopolassar foi o pai de Nabucodonosor, um grande homem, criador da dinastia. Um grande homem que começou seu império de uma forma excepcional, de uma forma helenística, de uma forma inexplicável na sua dinastia. Ele era um grande homem, mas na sua morte, seu filho Nabucodonosor, ele começa com a sua sabedoria ainda muito jovem, muito novo, ele começa a reinar. Porém, ele era muito inteligente e ansioso. Quem era Nabucodonosor? O homem ansioso, um jovem ansioso, que assim começou a reinar e construiu alguns dos empreendimentos, entre eles, entende-se na história que ele, e lendo o texto bíblico da Grande Babilônia, ele foi o homem que fez a ligação do rio Tigre com o rio Eufrate, com 400 quilômetros, com 40 quilômetros para proteger a cidade. Que cidade? A cidade, a Grande Babilônia, dos seus invasores. Segundo Heródoto, diz que Nabucodonosor levantou muros da Babilônia com 102 metros de altura, 25 metros de largura, entendendo-se que duas carruagens com seus cavalos, ou carruagens com 4 cavalos, puxando as duas junto, fazia a volta sobre o muro tranquilamente. Você começa a olhar para essas coisas e você começa a pensar assim, mas como que pode haver uma estratégia tão grande como essa? Nabucodonosor. Ele ainda construiu altares com 50 torres de bronze. Esses altares eram as torres de vigia, onde ficava ali os homens, os soldados, e era 4 vigílias por dia, era 4 turnos que existia durante 24 horas, protegendo a Grande Babilônia. Em cada bloco do muro, quando foi construído, cada bloco, nos seus blocos, existia a efígie escrito Nabucodonosor. Isso é de muita valência para a nossa história e de muito entendimento do seu poderio, do seu grandioso, estratégico e helenístico poder que tinha sobre esse homem Nabucodonosor. Ainda diz que Nabucodonosor, ele foi um dos criadores de algumas situações. Nesse tempo, Nabucodonosor já existia lá sobre a Grande Babilônia, construído por ele, os triplex, duplex, como seria isso aí, mas essa palavra existe hoje, eu estou falando de casas, com 2 andares, sobrado, vamos dizer um sobrado, 3, como não é 3, é triplex, duplex, casas assim daquele tempo. Hoje é uma dificuldade com tanta tecnologia. Naquele tempo, sem tecnologia, mas grande desenvolvimento, estratégia, poderio, eles faziam. Entende-se. E visto dentro da história, ainda nos mostra que Nabucodonosor foi o criador e foi lá dentro da Grande Babilônia que começou o grande palco, as grandes festas de strips, onde os homens ficavam lá nus, fazendo strips para as mulheres, para a alegria do seu coração, para a alegria do seu reinado. Nabucodonosor começou na Babilônia e foi lá que ele
seus servos, seus seres, os fenícios, os sírios, os russos, os seguidores dele, daquele tempo que ouviram falar, grande homem, construidor de embarcações, grandes barcos, grande desenvolvimento. E hoje nós falamos de barco, nós temos um pensamento assim, nossa, quanta estratégia, quantas coisas hoje existe. Só que nós não paramos para pensar em que tudo isso existe, mas por que existe essas coisas? Porque essas coisas acontecem por causa de Nabucodonosor, que foi um grande homem, um grande construtor, um grande tive uma grande desenvoltura nas suas construções, nas suas loucuras, para a alegria do seu coração. Quando veio os russos eles veio de uma forma estratégica, onde eles construíram os grandes submarinos, as grandes embarcações hoje que existem na era moderna, tudo por causa da grande Babilônia e da entendimento e sabedoria de Nabucodonosor. Babilônia, cidade mística, tinha deuses, e o deus mais respeitado era chamado de Bel. Sua esposa, a deusa Está. Lá na Grande Babilônia existia 150 altares, onde os adoradores adoravam a deusa Estar. Ainda havia outros deuses, adoradores da deusa Estar. Nabucodonosor construiu jardins suspensos para sua esposa e para a alegria dela, e tornou-se a 7ª maravilha daqueles tempos. Hoje, quando falamos dessas coisas, nós percebemos que algo fantástico, algo lindo, mas já existiu naquele tempo, no tempo da Grande Babilônia, construído por Nabucodonosor. Também Nabucodonosor tinha os grandes soldados, seus grandes impérios, fortaleza na Grande Babilônia. E a história nos mostra que no seu comando, o grande capitão, um dos grandes homens, muito conhecedor, Nebuzaradan, um dos grandes soldados e comandante capitão dos soldados da grande Babilônia. Porém, Nabucodonosor descobre que a Babilônia não era suficientemente o grande poderio, a grande cidade daquele tempo, a grande estrategista daquele tempo, os maiores soldados daquele tempo. E ele descobre que a maior força era dos egípcios. E liderado pelo rei de Faraó, Neco. Quem foi Neco? Neco foi aquele que foi a Jerusalém. E passando por Jerusalém, ele vai ameaçar o rei Josias, porque ele não pagava tributos. E ele queria que ele pagasse tributo. Josias pagasse tributo a quem? Aos egípcios. E Josias, ele começa a pagar tributo aos egípcios. E passado muito tempo, Josias descobre que os assírios se reúnem e saem a pelejar contra os egípcios e contra o rei Neco. E o rei Neco manda o recado: Josias, não vem a batalha que tu irás cair, tu irás morrer. 2 Reis 23. E a Bíblia diz que Josias, ele foi teimoso por causa da estratégia dos sírios, ele entrou no meio e foi junto para destruir o rei Neco e Faraó. Neco tinha avisado. E foi lá onde Josias cai morto aos pés dos egípcios. E ali é chamada a grande batalha, a batalha de Meguido. E com a morte de Josias, Joaquim assume o reinado de seu pai, Josias. Mas eu não quero falar disso, eu quero só trazer um demonstrativo e quero te dizer quem foi Nabucodonosor, aquele a quem Deus deu poderio, aquele a quem Deus deu estratégia, aquele a quem Deus deu a ele suas mãos para que ele pudesse fazer com excelência aquilo. Mas como se ele se rebelou, como se tantos deuses? Deus dá bons e dá às pessoas, tanto ímpios como não, como cristão, o melhor. Mas a estratégia está naquele que quer fazer com excelência e melhor. Mas quando você se rebela contra Deus, que Deus não se deixa escarnecer e quer ser maior que Deus, o que o rei Nabucodonosor ele faz? Ele bate no peito, certa feita, e grita para o alto e olha para o céu e fala assim: essa diante da da maior grandeza que existia sobre ele, a grande Babilônia que eu fiz, que eu construí, que está sobre mim,
E diz que o céu se rasgou e uma voz diz bem alto a ele que ele iria ter sobre os animais. A partir daquele dia ele não estaria mais no reinado dele. E ele foi ter como os animais e virou um bicho de uma espécie que ninguém consegue explicar. Deus pode te dar, mas nunca usurpe daquilo que Deus te dá. Nunca brinque com Deus. Você pode perder até o que você não tem. Cuidado quando for falar de Deus.